A sala do tribunal estava cheia, com pessoas aguardando o desenrolar de mais um caso que, à primeira vista, parecia comum. O ambiente era formal, mas havia um certo clima de expectativa no ar. Entre os presentes, o ex-marido se destacava, sentado com confiança ao lado de sua família. Para eles, aquele processo era apenas uma formalidade antes de uma vitória garantida. A ex-esposa estava sentada do outro lado, mantendo uma postura calma e silenciosa. Sua presença parecia discreta, quase ignorada por muitos ali. Ela não demonstrava emoção, nem reagia aos olhares ou comentários ao seu redor. Para a maioria, ela parecia alguém sem poder, alguém que estava prestes a perder tudo. O ex-marido trocava comentários com seus familiares, alguns deles acompanhados de risadas discretas. Havia um ar de superioridade em suas atitudes, como se já soubessem o resultado final. Para eles, ela nunca foi uma adversária à altura. Aquela confiança excessiva começava a se tornar evidente para todos ao redor. Os advogados iniciaram a apresentação dos argumentos, reforçando pontos que colocavam o ex-marido em uma posição favorável. Cada detalhe parecia contribuir para a narrativa de que ele sairia vencedor. Enquanto isso, a ex-esposa permanecia em silêncio, ouvindo atentamente cada palavra dita. Alguns presentes observavam a situação com curiosidade, percebendo a diferença clara entre as duas posturas. De um lado, confiança e até arrogância. Do outro, silêncio e controle. Havia algo naquele contraste que chamava a atenção, como se a história ainda tivesse algo escondido. Em determinado momento, risadas mais evidentes surgiram do lado do ex-marido. Embora não fossem altas, eram suficientes para serem percebidas. Aquilo parecia uma provocação indireta, uma forma de reforçar a posição de superioridade que eles acreditavam ter. Ainda assim, ela não reagiu. O juiz observava tudo com atenção, mantendo a postura séria. Para ele, aquilo era mais um caso. Mas a dinâmica entre as partes começava a se destacar. Algo naquela calma da ex-esposa parecia incomum, quase fora do padrão esperado em situações como aquela. Enquanto o processo avançava, a sensação de que algo ainda não havia sido revelado se tornava mais forte. O silêncio dela não parecia fraqueza, mas escolha. E naquele momento ninguém ali imaginava que aquela mulher, que parecia tão comum aos olhos de todos, estava prestes a mudar completamente o rumo daquela história. O clima no tribunal continuava carregado, mas algo começava a mudar de forma sutil. As risadas do lado do ex-marido diminuíram à medida que o processo avançava. A ex-esposa, que até então permanecia em silêncio, parecia mais focada do que nunca. Seus olhos acompanhavam cada detalhe, cada argumento, como se estivesse aguardando o momento certo para agir. Os advogados do ex-marido reforçavam seus pontos com confiança, acreditando que o caso estava praticamente decidido. Eles apresentavam documentos e argumentos que pareciam sólidos, tentando consolidar ainda mais a posição favorável de seu cliente. No entanto, a calma da ex-esposa começava a gerar desconforto, como se houvesse algo que ainda não havia sido revelado. Quando finalmente chegou a vez dela falar, o ambiente mudou imediatamente. O silêncio tomou conta da sala. Todos voltaram sua atenção para ela, curiosos para ouvir o que teria a dizer. Sua voz, quando surgiu, era firme e controlada, completamente diferente da imagem que muitos haviam criado dela. Ela começou a apresentar informações que ninguém esperava. Detalhes precisos, documentos e conexões que mudavam completamente a percepção do caso. Sua postura demonstrava segurança, como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. A cada palavra, a confiança do ex-marido começava a diminuir. Os olhares no tribunal começaram a mudar. Aqueles que antes riam, agora observavam com atenção, tentando entender o que estava acontecendo. A situação, que parecia simples, começava a se tornar complexa. A narrativa estava mudando diante dos olhos de todos. O ex-marido tentou manter a compostura, mas sua expressão revelava preocupação crescente. Ele não esperava por aquilo. Aquela mulher, que ele acreditava conhecer completamente, estava mostrando um lado totalmente diferente, algo que ele nunca considerou possível. Os advogados começaram a reagir, tentando contestar as novas informações.
No entanto, ficou claro que aquilo não era algo improvisado. Tudo parecia bem preparado, estruturado com precisão. A confiança que antes dominava o outro lado agora estava sendo substituída por incerteza. Naquele momento, ficou evidente que o caso estava longe de ser decidido. A ex-esposa, antes subestimada, agora se tornava o centro de toda a atenção. E enquanto o tribunal absorvia aquela mudança inesperada, uma pergunta surgia na mente de todos: quem ela realmente era? O silêncio no tribunal era absoluto quando ela terminou de apresentar seus documentos. Todos os olhares estavam fixos nela, agora não mais com desprezo, mas com surpresa e curiosidade. O juiz analisava atentamente cada detalhe, enquanto os advogados tentavam reorganizar seus pensamentos. O ambiente havia mudado completamente. A confiança do início já não existia mais. Com calma, ela continuou, revelando a verdade que ninguém ali esperava. Não se tratava apenas de informações comuns. Ela explicou sua verdadeira posição, mostrando que não era apenas uma ex-esposa comum, mas alguém com influência e poder muito maiores do que todos imaginavam. Sua voz permanecia firme, sem pressa, como alguém que não precisava provar nada, apenas apresentar fatos. Quando ficou claro que ela era uma bilionária, o impacto foi imediato. As expressões mudaram rapidamente. Aqueles que antes riam agora estavam em completo silêncio. O ex-marido, em particular, parecia incapaz de reagir. Sua segurança desapareceu completamente, substituída por um choque evidente. Os documentos apresentados confirmavam tudo. Empresas, investimentos e conexões de alto nível estavam ligados diretamente a ela. Não havia espaço para dúvidas. O tribunal, que antes a via como alguém sem importância, agora reconhecia a dimensão real de sua posição. O ex-marido tentou dizer algo, mas suas palavras não tinham mais força. Ele percebeu que havia subestimado completamente a pessoa que esteve ao seu lado. Cada momento de arrogância agora parecia um erro impossível de corrigir. O juiz então tomou uma decisão baseada nos novos fatos apresentados. A situação foi reavaliada e o resultado já não favorecia mais o ex-marido como antes. A verdade havia mudado tudo. Ela permaneceu calma até o fim, sem demonstrar orgulho ou necessidade de vingança. Sua força estava na forma como conduziu tudo com controle e dignidade. Não precisava reagir às provocações, apenas esperar o momento certo para agir. Ao final, o tribunal não lembraria aquele caso pelas risadas do início, mas pela reviravolta inesperada. Aqueles que julgaram sem conhecer aprenderam uma lição importante. E ela, com sua revelação, mostrou que o verdadeiro poder não precisa ser exibido. Ele se revela no momento certo.